Olá pessoal, tudo jóia? Vamos então dar continuidade ao nosso programa de História Geral e hoje nós falaremos sobre Grécia. Eu quero antecipar a vocês assim, alguns problemas que domesticamente a gente pode ter. Ontem estava tentando fazer algumas gravações e virou uma piada, né? Gato dando escândalo, gato brigando, o André também falando alto, então eu peço já de antemão desculpa para vocês se alguma coisa disso acontecer. Nós estamos em casa e não é muito fácil fazer isso não. Vou confessar para vocês que eu prefiro mais presencialmente mesmo, né? A falta do interlocutor para o professor que está acostumado com sala de aula é um negócio que realmente atrapalha a gente, mas vamos tentar. Acho que o primeiro sai mais ou menos, depois a gente vai melhorando e espero que isso não demore tanto tempo. Mas, por enquanto, permaneçam em casa e fiquem à vontade para mandar as dúvidas e tal. Tá? A gente vai fazer uma aula ao vivo, usando aí as tecnologias, o Hangout lá da plataforma, e tiraremos as dúvidas, resolveremos os exercícios, então vocês realmente fiquem bastante à vontade para mandar as dúvidas antecipadamente, inclusive, tá? Eu quero voltar um pouquinho, já que nós já falamos de toda a formação do aspecto da Grécia, de como a parte física, né, influenciou na formação grega, uma tese lá da década de 80, eu gostaria de voltar a falar da questão da democracia, né? Porque é uma das razões aí pelo que a gente estuda a Grécia hoje. Então, se a gente relembrar a democracia ateniense, o Ocidente ele é uma fusão da democracia grega e da República Romana. Então, nesse sentido, é importante a gente entender a questão da isonomia, né? Que está presente nessa concepção. Então, a democracia grega mais a República Romana formam hoje o que nós chamamos de nosso Ocidente, das nossas questões democráticas, participativas, enfim. Né? A isonomia é o grande fundamento, todo cidadão é igual perante a lei. Né? E quando cai esse critério censitário na Grécia é quando a gente vai ter as definições mais próximas do que nós temos na democracia nossa hoje. A nossa cidadania atual ela é uma universalização. Né? A gente costuma dizer que a partir de 1948, principalmente ali com o direito, né, dos cidadãos, enfim, nós temos essa universalização da cidadania. Só que a gente tem que lembrar que a escolha da maioria ela não pode retirar direitos da minoria. Por quê? Porque hoje todos são cidadãos. Então, nós não temos uma ditadura da maioria, não. O que nós temos é uma perspectiva na qual todos os cidadãos são garantidos, em tese e por lei, a igualdade, a isonomia. E isso são reflexos diretamente da Revolução Francesa e do Iluminismo. Vamos lembrar que a cidadania grega é uma cidadania direta, uma cidadania participativa, diferente da nossa, que é uma cidadania representativa. Nós escolhemos nossos representantes para nos representar, né, para defender os nossos direitos, de novo em tese, vocês já sabem disso. A cidadania grega, ela é uma cidadania, o debate lá é um consenso, né? Há uma tolerância de se expor ao contraditório e as suas ideias serem debatidas, né? Então, a gente tem que lembrar sempre dessa diferença, que é uma diferença que os vestibulares pontuam bastante. Vocês vão se lembrar novamente que toda vez que uma questão de vestibular abordar sobre a Grécia e não falar especificamente qual a cidade, vocês devem levar em consideração sempre Atenas. A gente já conversou disso em aula também. Eu peço para que vocês usem o esquema que eu já enviei anteriormente para vocês, alguns têm ali que eu já dei em xerox, inclusive, para a gente começar a conversar, para a gente continuar a conversar sobre a antiguidade clássica, o mundo grego. Eu mando também depois esse PowerPoint para vocês, tá? Ele não quer passar agora, mas a gente vai tentando. Agora foi, né? As características gerais que nós já conversamos, a sociedade escravista e tal, né? Já mostramos aqui os aspectos geográficos de onde Grécia e as cidades estão situadas. Essa evolução política, então, nós já conversamos sobre os períodos creto-micênico, período pré-homérico, sobre o Gênus, o período homérico, falamos da primeira diáspora, da segunda diáspora, a colonização grega, e especificamente agora partiremos então para o período arcaico, a formação da polis, que a gente já falou um pouco anteriormente também de como Atenas se forma. Eu não consigo me ver falando aqui no slide, mas se tiver em cima a minha imagem tiver em cima de algum pedaço do slide, depois a gente melhora isso aí,
mas vocês têm aí em mãos, então não vai ser um problema acompanhar, porque é a mesma coisa que vocês têm aí no esqueminha, eu estou trabalhando aqui no slide, né? No esquema de vocês até está mais completo. Então, vamos diretamente para essa cidade, para Atenas. Então, vocês observem, Atenas fica aqui na região da Ática, né? O Pireu, que é o porto, está aqui bem próximo, falaremos depois de Maratona, né? Essas regiões aqui mais ao norte do Peloponeso, que é onde situa-se toda essa região que nós estamos conversando, né? E nós então vamos aqui para essa parte especificamente de Atenas. Eu peço para que vocês peguem a página 2, onde está a cidade de Atenas, modelo de cidade-estado, né? Nós vamos conversar aqui um pouco sobre essa parte. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessa região, para a gente ter sempre o mapa como a nossa referência, né? Bom, falando de cidade de Atenas, então, a localização que vocês estão vendo, o porto de Pireu, que é um porto importante, e o povo fundador de Atenas são os jônios, né? Ali acontece um processo de cinecismo, que nós falamos anteriormente, da junção das pequenas comunidades, vão se formando cada vez mais, já a gente analisa essa evolução populacional, mas é importante falar um pouco desses jônios, né? Quando a gente fala do equilíbrio, né, principalmente proposto pelo Aristóteles, no meio termo, vocês vão se lembrar aí da filosofia, é importante lembrar como que isso aparece em Atenas, através do teatro, através de um equilíbrio estético, através de uma sobriedade em termos de arquitetura, em termos de escultura. Então, cria-se uma característica diferenciada em Atenas, justamente por conta desse passado cultural, né? E aí nós temos uma evolução social traçada aí por uma evolução populacional. Eu vou puxar essa evolução populacional que vocês também têm aí, né, no esquema de vocês, e vamos relembrar que essa evolução populacional ao mesmo tempo que nós temos uma evolução política. Então, acima, onde está escrito população, que vocês observam, tem os gêneros, formam as frátrias, formam as tribos e formam os demos. Esse aqui é um processo de cinecismo necessariamente, né? É isso aqui que a gente chama de cinecismo. Esses grupos menores vão se formando a partir dos grupos maiores, vão se juntando, formando esses grupos maiores, eles estão isolados por conta de uma característica geográfica que nós já conversamos, né, sobre Grécia, e a partir disso então formam-se os demos, que nós vamos ver lá com Clístenes, né, o que vai ser a formação desses demos, que são justamente essas tribos divididas aí dentro do espaço geográfico de Atenas. Falaremos daqui a pouco sobre isso. Mas é importante a gente observar que essa evolução populacional, ela acompanha também uma evolução política, né? Então, quando uma pergunta de vestibular fala assim, quais são os primórdios da Grécia, né? E quando não aponta qual cidade, vocês vão se lembrar sempre de Atenas. Então, os primórdios da Grécia, os primórdios de Atenas é a formação de uma monarquia, que passa depois por uma oligarquia e aí finalmente chega uma democracia. Então, essa monarquia, em princípio, né, é uma monarquia, o governo, o poder nas mãos de uma pessoa, em Esparta vai ser um pouquinho diferente, né? Que depois passa, à medida que os grupos aumentam, olha só, nós temos as frátrias e aí nós temos a oligarquia. Dentro dessas frátrias, nós vamos ter famílias mais empoderadas, famílias que ficaram com as melhores terras e, consequentemente, elas vão formar um grupo para que elas liderem. Então, a oligarquia, né? Poucos no poder, né? A arquia, poder, ole, poucos. Então, a participação de poucos no poder. E quem são esses poucos? As famílias que estão necessariamente, né, formadas e que ficaram com as melhores fatias de terras, os eupátridas, para a gente já adiantar. E a democracia, o demo, que é a representação. A gente vai ver por que demo, né? Esse demo é uma tribo, mas o demo representa o povo no poder. O demo representa aquela expressão local no poder. Portanto, vários demos aqui vão tomar as decisões. E aí, então, cracia poder, poder na mão do demo, poder na mão desse povo que está necessariamente agora sendo representado pelos cidadãos, que a gente sabe que na Grécia, né, a questão da cidadania funciona de uma forma diferente, né? Então vamos começar por ela, por essa sociedade censitária que reduzia essa participação e o processo que leva à formação, que leva necessariamente o cidadão no poder. Então nós temos aí as camadas sociais, como vocês estão vendo, vocês também têm isso no esqueminha de vocês, né? Nós temos os eupátridas,
que são os proprietários das melhores terras, né, são os bem-nascidos, são os latifundiários. Os demiurgos, que são os comerciantes marítimos, né? E aí a gente tem uma evolução que vai ser bastante interessante, porque eles vão ter dinheiro, mas eles não têm tantas terras assim, portanto eles não participam desse processo da cidadania, né? Os georgóis, que estão nas montanhas, portanto eles têm as piores terras. Os tetas, que são os sem terras, né? E os escravos, que vão ser os adquiridos aí de guerra, com a expansão ateniense, mas que também havia a escravidão por dívidas, né? Na antiguidade, a gente observa essa questão da renda e dos direitos. Observem aí nessa pirâmide, né? O que nós temos? Eles vão considerar direitos o que a gente chama hoje de privilégios. Então, estar no topo da montanha não é, né, o topo, no caso aqui da pirâmide, não é um direito especificamente deles, é um privilégio. Só que, obviamente, eles legislam para eles, então, né, o direito seria para todos, sem distinção. A gente sabe que nessa situação, não, esse direito não é estendido a todos, uma vez que vocês estão vendo aí essa pirâmide e as pessoas, né, abaixo dela. Bom, como que começa então a nossa evolução política, que a gente falou ali na evolução populacional, mas para que a gente tenha uma medida, né, de como isso vai acontecer. Então, o Basileu, o chefe militar e administrativo, como vocês estão vendo aí, né, é o pater. A origem social dele é o pátrida, já falamos também. E essa oligarquia que vai se formar no século 8 aí, antes de Cristo, né, que são os donos da terra. Né? Nessa oligarquia é a fase das frátias, das tribos, é a formação da propriedade privada. Acrescentem isso no esquema, ou grifem aí no esquema de vocês, eu acredito que já tem. Os arcontes, 9 líderes que têm o papel de fazer o que seria hoje o nosso executivo, legislativo, judiciário, né? E com isso nós temos essa participação, né, desses 9 líderes, que vocês vão ver à medida que vai crescendo, que nós vamos chegar no que a gente chama de democracia, isso aí necessariamente vai se ampliar. Né? O Areópago, que é o Conselho dos Eupátridas, né? E esse conselho aí vai ser formado necessariamente por aqueles que possuem as melhores terras. Porém, nesse momento, nós temos a expansão do comércio, né? E ao termos a expansão do comércio, nós temos o empobrecimento dos georgoi e dos tetas. À medida que nós temos o crescimento dos mais pobres, isso vai gerar um problema. Né? Por quê? Porque as pessoas vão começar a se questionar, né, o porquê que isso está acontecendo. E aí é interessante, olha só, nós não temos um processo revolucionário, nós temos um processo que estabelece mudanças e essas mudanças é que vão levar à democracia. Portanto, o processo de implantação da democracia em Atenas não é um processo revolucionário, né? Não é uma revolução que modifica profundamente o âmago das questões. Não, é um processo que paulatinamente vai trazendo essas mudanças. E aí, em função desses questionamentos, nós temos a formação de 3 partidos políticos, né? Que se você observar, esses 3 partidos, está aí para vocês, né? A planície, o litoral e a montanha. E eu pus aqui outros nomes, o pediano, o paraliano e o diacriano. A gente nunca sabe como que o Enem vai tratar isso aí, então tá esse nome para vocês, para que se de repente apareça um outro nome, mas com essa estrutura, vocês percebam que não tem problema. E se você observar planície, litoral e montanha, é justamente a formação geográfica da população. Então, olha, a planície é o pátrida, a planície são as melhores terras, o litoral, os demiurgos, né, que tá escrito errado, depois vocês consertem, por favor. E a montanha, o Jorgol e o Teta. Então, necessariamente, os demiurgos no litoral, que são os comerciantes, né, e o Jorgol e os Tetas estão aí na montanha, onde ficam as piores terras. Observem, né, que a Revolução Francesa se inspira na Grécia, né, com toda essa formação. Né, quando nós discutimos lá a Revolução Francesa, já espero que presencialmente a gente consiga observar necessariamente isso. Bom, os conservadores. Os conservadores, eles querem manter as coisas como estava muito bem para eles, eles não precisavam de nada, né,
que mudasse, para ele estava bastante confortável. Os moderados, né, as mudanças que acontecerem, eles acabam se beneficiando, né, acabaram se beneficiando com relação ao comércio. E os radicais, que querem uma mudança na estrutura, porque obviamente eles não têm nenhum tipo de benefício nesse sentido. Bom, a exigência de maior participação política, portanto, né, seria o quê? A necessidade de se ampliar a participação no poder político. Né? E aí que começa, então, uma reforma legislativa no século VII a.C., que vai levar o aumento da escravidão. E, nesse momento, então, a gente tem aqui uma outra linha do tempo mostrando de que maneira vai se desenvolver essa participação, como que isso aí vai se estabelecer, né? E aí a gente entra nessa perspectiva dos legisladores, né? Esses legisladores, eles vão trazer para a gente algumas mudanças. O Drácon, por exemplo, vai fazer uma mudança bastante conservadora. Aí você fala para mim, mas o que que isso refresca, né? Se vai ser uma mudança que não vai beneficiar a todos. Vamos pensar o seguinte, que enquanto as leis são orais, elas podem serem alteradas de qualquer forma em benefício daqueles que já estão no poder, porque afinal de contas são eles que fazem essas leis. Agora, quando essas leis orais elas são transcritas, fica mais difícil de serem alteradas. Por isso, a importância, né, que nós temos dessas leis serem escritas. Então, as leis draconianas, conservadoras, vocês estão vendo aí, né, são leis que vão ser transcritas, um compilado, né, uma reunião de todas as leis para serem estabelecidas nesse momento aí. Bom, na sequência nós temos o solo, né? E qual que é a importância do solo? De novo, né, algumas bibliografias o chamam de demagogo, porque as mudanças são sem muita importância, mas não é bem assim, né? Elas não mudam a estrutura, porém, ela garante uma certa estabilidade jurídica e, olha só a proposta do Solon, é o fim da escravidão hipotecária. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando um grego fazia uma dívida, quando ele pedia lá para o Eupátrida um empréstimo, ele colocava a terra dele como forma de garantir que essa dívida ia ser paga. Só que o que acontecia nesse momento? Nunca a terra cobria, né, o valor do empréstimo. Ou seja, ele continuava devendo. E ao continuar devendo, ele não tinha como pagar isso aí. Então o que acontecia? Ele hipotecava seu corpo. Ele colocava o corpo dele como forma de garantir que ele iria pagar as dívidas. E aí acontecia a escravidão por dívida. O que o Solon vai dizer? Olha, a partir de agora, ele perde a terra, mas ele não perde a liberdade. Então a gente pode perceber que uma mudança estrutural, né, é a questão da liberdade. A Grécia, nesse sentido, ser grego nesse momento, uma das questões para a parte democrática era a liberdade. Né? Então, o fim da escravidão hipotecária vai ser bastante importante. Ele vai perder a sua terra, mas ele não perde a liberdade. Ou seja, ele pode começar a trabalhar em outras coisas que não mais, né, a terra. E aí nós temos, então, o fim da escravidão hipotecária. O artesanato, as atividades mercantis começam a crescer nesse momento e há a necessidade de uma nova estrutura, né, política para ser montada, né, uma nova estrutura. Com o fim do arcontato e do areópago, que nós vimos ali anteriormente, nós vamos ter então uma nova estrutura que vai ter uma maior participação política. E que estrutura vai ser essa? Nós temos a Bulé, que vai ser o Conselho dos 400. A Bulé, ela é propositiva, ela propõe mudanças, ela propõe, né, leis para que seja votada ali pela Eclésia. E a Eclésia é uma assembleia popular. Ela é necessariamente deliberativa, né? É o conjunto de todos os cidadãos que vão poder mudar, que vão poder votar. Vamos lembrar sempre que a cidadania, né, quando a gente fala em cidadãos, não são todas as pessoas nesse momento aqui, mas sim aquelas específicas, né, os cidadãos lá, homens maiores de 18 ou 21 anos, dependendo aí da bibliografia, não é isso que vai fazer a diferença. Mas o critério de acesso, né, agora nesse momento, ele passa a ser a renda.
né? Ele abole os direitos políticos por nascimento. O que quer dizer isso? Você não precisa mais ser o pátrida para ter direito político, né? Agora você vai ter renda. O que significa isso? Que os demiurgos vão poder participar. Lembra que eles estão crescendo. Por isso que eles ficam meio que em cima do muro aí no momento em que essas leis vão ser propostas, né? Então, essa mobilidade, percebam, né? É uma mobilidade via renda, né? Em função do comércio. Tem o Relier, que é o tribunal, só que esses critérios aí, na prática não muda nada, mas melhora para os demiurgos que tinham renda. O que acontece? Novamente, aprofundam revoltas populares, né? E nesse momento, com essa estabilidade, nós temos a chegada ao poder dos tiranos, né? E por que eles são chamados de tiranos? Vamos colocar os termos dentro do seu período, dentro do momento em que eles estão vivendo. Eles assumem o poder sem votação, né? Por isso que eles assumem o poder através de golpes, né? E são 30 anos aí de instabilidade, né? Por isso havia a necessidade, né, do que esses tiranos colocassem algumas regras, colocassem algumas leis. E por que eles fazem isso? Né? Para evitar necessariamente as invasões. Se houvessem brigas internas na cidade, a cidade ela poderia se enfraquecer e isso facilitaria as invasões. Então era importante que esses tiranos fizessem aí algumas coisas para impedir isso aí, né? E eles acabam tendo um apoio popular, eles acabam, alguns deles, defensores aí dos mais pobres. O que nos interessa especificamente é o Clístenes, né? Quais são as mudanças que ele vai fazer. Mas vamos passar rapidinho aí pelo Pisístrato, pelo Hípias e o Hiparco e o Iságoras, né? Então o Pisístrato fazendo aí grandes obras públicas, gerando emprego, confiscando terras aí dos aristocratas, aí a gente entende o porquê do apoio popular. O Hípias e o Hiparco também sendo depostos em função de seguir mais ou menos essa perspectiva, e o Iságoras, que vai ser deposto por uma reforma popular, uma vez que tenta aí se aproximar dos eupátridas. E aí nós temos o Clístenes, né, que é o último tirano, que vem com a grande reforma, né, considerado aí o que vai fazer a lei democrática. Né? E vamos entender o que ele faz que é tão importante assim. Nesse momento, a gente acredita que devesse haver ali 60 mil pessoas, mais ou menos, em Atenas, das quais 6 mil eram cidadãs. Né? E vejam como que ele estabelece essa mudança. Acompanhe aí o esqueminha de vocês. Né? Primeiro, a divisão da região da Ática, como nós vimos anteriormente, a cidade, o litoral e o interior. Olha a sacada dele. Ele divide em demos essas regiões, né? Ou seja, 10 unidades, 10 tribos distribuídas igualmente por essas 3 regiões. Ou seja, nós vimos que o pessoal do interior, além do pessoal da montanha, não tinham as mesmas condições que os habitantes da cidade. Né? Da cidade, ali as planícies, as terras eram melhores. A partir do momento que ele divide igualmente essas 3 regiões, né, e que os representantes desses demos é que vão ser escolhidos para a representação lá na Bulé, né, relembrem a Bulé, o Conselho dos 400, ele consegue então necessariamente fazer o quê? Criar uma igualdade, né? Por quê? Porque a partir desse momento, todas essas regiões, essas 3 regiões, elas acabam então tendo o mesmo critério de representação, né? Ou seja, e nesse momento, né, a distribuição do poder político vai representar também uma nova situação, né? Uma vez que cai o critério censitário. Né? Nós temos então aqui como critério de acesso a esse tipo de poder o fato de ter nascido em Atenas. Então cai esse critério censitário. Logo, né, a Bulé ela acaba sendo ampliada, né? Nós temos o Conselho dos 500, 50 membros de cada demo, logo essa é uma representação muito mais de igualdade, né? Esses 50 membros que vão fazer essa representação
são os representantes de cada um dos demos. Portanto, o que nós temos aí? Uma participação que é natural. Nós temos aqui o fato de ter nascido em Atenas, né, uma naturalidade. A eclésia, os 6.000 cidadãos, 10% da população, e como que eles vão chegar a essa bulé? Né? Por sorteio, por votação direta, aí vai depender muito da época em que nós estamos conversando ali sobre Atenas. Mas, inegavelmente, isso mostra uma perspectiva maior de participação. Além disso, nós temos os estrátegos, poder executivo e militar com mandato de 1 ano, né? E essa lei democrática que aparece aí no esquema de vocês, entre pobres e ricos, né, passa a ser uma questão jurídica, eles começam a participar também. E aí, essa grande reforma, essa lei democrática, com a máxima todo cidadão é igual perante a lei, né? Esse critério de isonomia. Muito bem, e para ser cidadão, depois a gente fala do ostracismo, para ser cidadão, para ter esse critério de cidadania, deveria ser homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses e maiores de 21 ou 18 anos. Não é isso que vai invalidar uma resposta certa ou não para vocês, tá? Então, fiquem de olho nisso aí. Estava fora, não eram cidadãos. Mulheres, os metecos, os estrangeiros, né? Os escravos, crianças, quase entre 70% e 90% da população, né? Um ex-escravo, vamos imaginar que ele conseguiu quitar a dívida dele, ele podia ser livre, mas sem direitos políticos. Lembra que ele perdeu, né, os seus direitos, perdeu a sua terra, inclusive. Beleza? Bom, tá aqui então o critério de cidadania, né, como funcionava aí a democracia, que nós vamos conversar agora, de que maneira, né, isso aí acaba se estabelecendo, né, na Grécia, essa cultura política e democrática. Tranquilo? Bom, na sequência, vamos dizer o seguinte, que o princípio escravista ele não é contraditório em Atenas. Né? Por quê? Porque é isso que vai sustentar, inclusive, a democracia. Né? O cidadão ele só vai ser livre para trabalhar, aliás, para exercer a democracia, para exercer a sua cidadania, porque tem gente trabalhando no lugar dele. Né? Vamos relembrar que 1948 é quando a gente tem essa universalização, né, desses direitos. Bom, o que vamos dizer então sobre os debates sobre essa democracia? Então, acompanhe aí no esqueminha de vocês. Primeiro, a democracia, retomando, vai ser esse consenso entre os cidadãos. A política é a principal atividade do cidadão, não é uma ditadura da maioria, a gente já conversou sobre isso, né? Porque a escolha da maioria não pode retirar os direitos de uma minoria, uma participação direta e ela não é representativa. Agora pensem comigo, para se fazer um debate, né, você tem que exercitar a retórica, você tem que exercitar o discurso, né, e precisa, para isso, ter tempo livre. Então, o ócio na Grécia Antiga, em Atenas, ele é um ócio criativo e ele é um critério de distinção. Porque imagina você tendo uma boa formação, imagina você participando de boas escolas, tendo uma boa formação, você vai ter essa retórica, esse discurso muito bem formulado. Ao contrário daquele que precisou trabalhar até então. Então, essa retórica é uma questão de distinção também, né? O cidadão pobre ele não vai ter essa boa retórica, essa boa dicção que nós temos nessas outras camadas, né? E essas outras camadas, elas são ainda mais privilegiadas, por quê? Porque elas têm a chamada paideia, que é essa formação integral aí do cidadão. Então, essa formação integral passava pela memorização, pela escrita, pela música, pela ginástica. É a formação do homem da polis. Né? A ideia do ensinar para a cidadania, uma valorização da vida pública, que vai cair depois com Alexandre. Né? Mas, vamos pensar, os cargos públicos vão ser acessíveis a todos os cidadãos por votação direta e por sorteio. Né? Então, de que maneira que a gente pode conversar sobre isso? Essa paideia, ela pensa o homem em sua completude, ela pensa o homem como um todo. Né? E, voltando um pouquinho lá na questão do ostracismo, né?
que eu deixei aqui por último para falar, acompanhando aí o esquema, o ostracismo, o exílio de 10 anos a todos os cidadãos que significassem ameaças à cidade, né? Ele perderia definitivamente a sua cidadania. Passado esse tempo de exílio, ele podia voltar, né? Ele retoma seus bens, mas ele deixa de ser cidadão, ou seja, ele se torna um meteco, né? Tanto é que quando acontecem esses julgamentos, né? O Sócrates é um exemplo dele. O que ele vai preferir? Ele prefere a morte, né? Ele podia escolher entre a pena de morte e o exílio, mas depois ele voltaria sem nenhum tipo de direitos, a não ser os seus bens. Então você tem, sim, essa perspectiva de escolher a morte a ir embora, a ficar os 10 anos de exílio. Até porque, se ele fosse para uma outra cidade, nessa outra cidade, ele também seria um estrangeiro. Ou seja, ele só poderia ser cidadão ali dentro da cidade dele. Né? E nós temos, na sequência, aí, antes de chegar em Esparta, os estrátegos, os arcontes, o Relier tem um esqueminha aí para vocês. Lembrando que eu mando depois esse PPT também para vocês acompanharem. Mas vamos pegar aí essa questão dos estrátegos, né? Cargos de administração militar de mandato anual. Então, a perspectiva desses estrátegos era necessariamente a chefiar um cargo de defesa, né? E uma das defesas era o ostracismo, né? O ostracismo era uma espécie de pena. Na sequência aí do esquema de vocês tem os debates através da retórica, o movimento de vivência democrática, e aí a isegoria, o direito igual de uso de palavra em público, ou seja, como cada cidadão ele se prepara, ele poderia se preparar para poder fazer uso dessa palavra. E retomando que esse cidadão que tinha uma maior renda, ele conseguia necessariamente fazer uma abordagem melhor. Por quê? Porque ele teve tempo, ele teve dinheiro para se preparar. A isonomia, a igualdade jurídica entre todos os cidadãos, o ócio, né, valorizado como necessário ao exercício da cidadania. O teatro é o local de exercício da audição atenta para o posterior debate. Então, você tinha que prestar atenção no que o outro estava falando para depois você poder responder e poder dialogar e poder contra-argumentar, né? E, a partir disso, a filosofia, né? O desenvolvimento aí da filosofia e da sofística, né? Vamos lembrar dos sofistas, as escolas democráticas de filosofia. Os sofistas eles vão defender a arte da erística, né? Vencer o debate sem necessariamente precisar ter razão. Olha a importância do debate, a importância da retórica, né? O Platão, por exemplo, vai chamar os sofistas de vendilhões. Não é legal isso aí, não é exatamente isso, né? Que a gente vai conversar depois, mas fica aí para a parte da filosofia discutir um pouco mais sobre essa questão dos sofistas. A importância do teatro na democracia, né, a organização aí feita pelo governo da cidade-estado, portanto era público o financiamento desses cidadãos mais ricos, semelhantes ao evergetismo que nós vamos ter em Roma, vamos falar sobre isso, que eram aqueles grandes atos de caridade para que essas pessoas fossem reconhecidas dentro das suas comunidades. Essa configuração espacial, eu vou pular um pouquinho esse slide lá para frente, só para a gente falar um pouquinho deles, depois a gente volta, beleza? Que tá bem para frente, gente, um pouquinho aí de paciência, essa questão do teatro, né? A importância dessa configuração, os personagens em cena exercendo aí papéis de grande importância, então essa audição treinava a fala também, e os gêneros, né? A tragédia, a comédia, o papel da democracia no desenvolvimento disso aí. Né? O Platão vai falar que não gostava da democracia. Né? E lembrando também dessa poesia épica que vai ser desenvolvida, a narrativa aí dos heróis. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa perspectiva grega da cultura, vamos analisar aí algumas imagens, né? Mas vamos falar agora então de Esparta. Né? Essa cultura espartana, de que maneira que eles então vão se configurar. Esparta está no sul lá da Lacônia, né, na planície, ainda dentro do Peloponeso, mas naquela região da Lacônia, ali mais ao sul. O povo fundador, já falamos isso lá no comecinho, que vão ser os dórios, né, vai ser fundada aí a partir da invasão dórica, não vai passar pelo mesmo processo de formação de Atenas, obviamente, né,
mas é preciso lembrar que eles incorporam, né, toda a cultura creto-micênica. Bom, em termos de economia, há uma predominância da agricultura, uma agricultura endógena, uma agricultura fechada para um abastecimento mais interno. Porém, nós temos também a manufatura e o comércio. Então, cuidado com aquelas questões totalizantes, né? Só agricultura, só comércio, isso está errado, né? A gente não pode tratar, né, dessa forma. Bom, as terras eram terras estatais, né? Ou seja, elas eram administradas pelos esparciatas, mas eram terras estatais. A sociedade espartana, portanto, né, vocês estão vendo aí, tem também no esquema de vocês, essa pirâmide, essa sociedade, ela apresenta um caráter mais estamental que censitário, né? Ela uma sociedade muito mais sem mobilidade, né? Mas ela continua sendo grega. Você vai ter uma oligarquia, você vai ter uma mitologia, vai falar grego. Então, ela também permanece dentro desses critérios, embora seja um pouco diferente das outras cidades. Mas vamos lá. Os esparciatas, né? Quem são eles? Eles não eram necessariamente o dono da terra, eles recebiam a terra como usufruto, né? São descendentes dos dórios, são militares e são eles que vão ser os futuros hoplitas, né? Então aqui, quem que é o hoplita? O soldado cidadão, né? Que depois que volta lá da guerra, que completa uma certa idade, ele recebe então uma população vencida de guerra, ele recebe um lote de terra. Vamos acompanhar aí no esquema. O hoplita, esse soldado cidadão, ele recebia os ilotas, né, quando ele acabava se tornando, né, o maior, quando ele acaba a guerra, quando ele cumpre o seu serviço militar. Você tem também os periecos, que são esses povos sem terras, né, ou que ficam com as piores terras, também fazem o comércio e também são cidadãos. E os ilotas, que são os servos, a mão de obras, eles são os servos da cidade, eles não podiam ser vendidos. Alguns livros trazem aí como escravos, tá? Então, não vai ter nenhuma pegadinha com relação a isso para vocês, né? Ele ou vai tratar como servo ou tratar de escravo. Então, se tiver um ou outro na resposta, dificilmente vão estar as duas juntas nesses grandes vestibulares pelos quais a gente se prepara. Vocês podem tranquilamente colocar a mesma coisa. A política espartana, né, uma oligarquia militar, uma diarquia com dois reis, né, um rei de poder de fato, né, um rei aí para assuntos religiosos, a gerúsia, que é onde nós temos os 28 gerontes idosos, são os legisladores, né, o eforato, o executivo e judiciário, com 5 éforos, a ápela, que é uma assembleia consultiva, aclamação por aplausos, diferente, portanto, de Atenas, que era consultiva, e essa política ela foi idealizada por Licurgo, aí já faz parte da mitologia, que foi consultar os deuses, né? E enquanto ele não voltasse, era para essa estrutura não ser alterada. Consequentemente, mantiveram essa política durante todo o tempo. Então, percebam como Esparta é muito mais simples, né, que Atenas. E aí a cultura espartana, que é uma das principais medidas aí para gente, essa cultura militarista, né? Uma hierarquia em que o superior vai dar a ordem e o subalterno ele obedece, né? Portanto, não tem debate, não tem contradição. A importância da gente entender essas diferenças, né, entre uma cidade e outra. O militarismo, que vai ser a partir daí do ágoge, né? Do ágoge, dos 7 aos 30 anos, o menino vai para o treino, ele vai fazer esse serviço militar, né? Ele já, a partir dos 7 ele já vai ser treinado. Se vocês assistiram 300, aquela cena em que a mãe não quer deixar o filho ir, que ela tem que ser segurada e a criança está indo, sendo levada pelo pai, nada disso se justifica, né? Até porque isso era um motivo de orgulho para as famílias. Então, cuidado aí com os filmes, né? Essa idealização. O serviço militar dos 18 aos 60 anos, ele era dispensado do serviço militar e passa a ocupar os cargos administrativos, né, ligados a essa estrutura militar. Um ponto bastante importante era o laconismo, né, o sujeito lacônico que fala em poucas palavras, o que mostra esse desprezo à retórica e ao debate, especificamente de Esparta.
E as mulheres, né, que também tinham treinamento militar, estamos falando das mulheres esparciatas, né, que estavam dentro dessa estrutura. Elas vão ser valorizadas por serem parideira e podem exercer funções econômicas, atividades econômicas aí secundárias, ou responder na ausência dos maridos, né, na ausência dos homens, elas acabavam respondendo por eles. E havia leis que protegiam essas mulheres justamente por conta delas gerarem os filhos, né, para essa, essa camada social, né. Vamos lembrar da eugenia, o sacrifício das crianças portadoras, né, de deficiência, olha aí onde o Hitler vai buscar a sua pureza racial, e justamente por conta desses casamentos entre eles, né, desses casamentos aí endogâmicos, né, com o tempo essas crianças começam a apresentar problemas, e aí aquelas cenas, né, dos filmes também, inclusive depois eu vou mandar trechinhos aí para vocês, delas serem descartadas, passavam ali pelo conselho dos anciãos, e uma das questões era, se a criança chorasse muito, ela era considerada fraca, então fazia-se o sacrifício, né, descartando as crianças lá de cima do desfiladeiro. No filme mostra um monte de ossada lá embaixo, né, não é bem assim que acontecia, mas enfim, estamos falando aí desses filmes, então não dá pra gente levar muito em consideração. Tem coisa que tá certa ali, né, o que está errado é 300, não foram só 300 soldados, mas nós temos essa perspectiva também. Beleza? Para os vídeos não ficarem muito extensos e pesados, né? Eu estou gravando aqui com uma certa qualidade, até para o som sair bacana. Por enquanto acho que fomos bem aí, né? Não tivemos nenhuma interrupção dos gatos. Isso é importante, né? O André também não apareceu nenhuma vez. Então a gente fecha esse vídeo sobre essas duas cidades e na sequência a gente volta falando das guerras, né? Desse período das guerras. Belezinha? Então continuem aí, né? A gente vai agora na sequência para o período clássico, o apogeu e o declínio do mundo grego com essas duas guerras que vamos apresentar. Belezinha? Vamos tentando melhorar, tá, gente? Eu espero o feedback de vocês para que a gente possa fazer cada vez melhor, né? Mas é chato, eu sinto a falta de vocês.